testosterona. Eu não estava gravando na aula. Deixa eu colocar aqui. Tá. Então, ele vai ser responsável por produzir esses hormônios sexuais femininos. O que esses hormônios vão fazer? Eles vão controlar o ciclo menstrual da mulher. Então, eles vão também provocar o crescimento do endométrio, que eu vou explicar para vocês depois o que é isso. Eles vão estimular o desenvolvimento dos vasos sanguíneos, das glândulas do endométrio. Então, ele vai fazer com que aquela região ali seja cheia de secreções nutritivas para o desenvolvimento daquele novo indivíduo. Tubas uterinas. O que é isso? São aquelas que transportam os óvulos que romperam ali, né, a superfície ali do ovário. Então, essas tubas vão transportar os óvulos até o útero, até a cavidade do útero. É por isso que quando a mulher ela não quer ter mais filho, ela faz a ligadura de trompas. Porque é o quê? Ela vai ligar essas tubas, né? Ela vai ligar essas tubas que não vai, então, fazer com que tenha esse contato aí com o útero. Então, o espermatozoide, o óvulo, não consegue, então, chegar no local para ele desenvolver. Então, essas tubas uterinas são o quê? São os 2 canais finos que vão sair de cada lado ali do fundo do útero e vão terminar ali próximo aos ovários das mulheres. Então, nas tubas que os espermatozoides vão se unir ao óvulo, né, quando tem ali o processo de fecundação, para depois ele se fixar no útero da mulher. O que pode acontecer nesse caso aí? Pode ocorrer do óvulo já fecundado, ele fixar na tuba uterina e aí iniciar o desenvolvimento do embrião ali na tuba, que é o que a gente chama de gravidez tubária, uma gravidez ali de alto risco que a mulher não consegue prosseguir com aquela gravidez. Útero. Vamos falar um pouquinho mais do útero. Ele é um órgão responsável por alojar o embrião e manter o embrião ali durante todo o seu desenvolvimento, até ele nascer. A forma dele é como se fosse uma pera invertida, mas dependendo de cada mulher, essa forma pode variar também. Pode ter um tamanho diferente, posição diferente, estrutura diferente, então isso também varia de mulher para mulher. Ele é formado também por um tecido muscular, tá? Por isso que quando, né, o bebê vai nascendo, ele vai se estendendo. Então, ele é formado por um tecido muscular que vai se estendendo ali, ficando bem grande durante a gravidez. E ele também vai apresentar camadas. E aí vai entrar aquela parte que eu falei para vocês do endométrio. Essas camadas que ele apresenta, vai ter o endométrio, que é aquele que sofre modificações com o ciclo menstrual. E aí ele vai nessa modificação com o ciclo menstrual, ele se prepara mensalmente ali para receber o ovo já fecundado. Caso não aconteça, caso ele não receba ali, né, ele vai então descamar, que é por isso que a mulher menstrua. Quando ela não está grávida, é por isso que ela menstrua. Por quê? Ele está ali preparado para receber o ovo. Se esse ovo não chega, ele vai então descamar. E aí a mulher então sangra. Se chega, ele não vai descamar. Então, toda vez que a mulher está grávida, por isso que ela não menstrua, tá? Vagina. Vagina, gente, ela é um canal grande, pode chegar até 10 centímetros. Vai se estender lá do útero, que é um órgão interno da mulher, né? Até a vulva, que já é uma estrutura genital da mulher externa. Então, ele vai desde dentro ali dos órgãos da mulher até para fora. Esse canal, ele vai ser responsável pelo quê? Primeiro, ele vai receber o pênis durante a relação sexual e ele também é um canal de saída para o fluxo menstrual, saída para o bebê, né? Caso a mulher tenha um parto normal. E aí, na vagina também tem uma estrutura que é o ímen, que é uma membrana que no primeiro ato sexual sofre ruptura ou não, tá? Às vezes a menina, na sua primeira experiência sexual,
ela não tem esse rompimento do ímã, pode acontecer na segunda ou na terceira. Mas é uma membrana, uma fina membrana que vai estar cobrindo ali a vagina. Então, durante a relação sexual, ela é rompida na maioria das vezes. Vamos falar então da vulva. Vulva é o quê? Ele é um conjunto de órgãos genitais femininos externos. Então, todos os órgãos externos, a gente chama ele de vulva ou pudendo, tá? Tem os dois nomes. A gente tem quais estruturas? A gente tem os grandes lábios e os pequenos lábios, que são o quê? São as dobras de pele e de mucosa que protegem a abertura da vagina da mulher. Os pequenos lábios, gente, durante ali o processo de excitação sexual, eles vão aumentar de tamanho, eles são mais sensíveis, então eles vão aumentar de tamanho durante a penetração também, durante a relação sexual. Já os grandes lábios, eles ficam, é um espaço que fica entre o ânus e a vulva. E eles são cobertos pelos pelos pubianos da mulher, os pelos que ela desenvolve ali após a puberdade, né? Que é o período ali da adolescência, que ela começa a desenvolver esses pelos na região pubiana. Tem o clítoris também, que é uma pequena saliência que é muito sensível também. Então, ele é sensível ao tato, né? Então, ele fica ali na região anterior aos pequenos lábios. E ele tem uma função muito importante na excitação sexual feminina. Então, ele pode ser considerado similar ao pênis do homem. Como o homem também tem muita sensibilidade, né, no pênis, a mulher tem muita sensibilidade no clítoris, tá? Ciclo ovulatório. A gente vai falar agora sobre ovulação. O que é isso, gente? Ovulação, ele é ali, né, a fase mais importante no ciclo reprodutivo feminino. Então, ele é fundamental para a reprodução da mulher. Por quê? Porque ele é responsável pela liberação ali do gameta feminino. Então, o que é ovulação? Primeira coisa, ovulação é a liberação. Liberação por onde? Pelo ovário. Então, é a liberação do... Opa, calma aí. É a liberação de um ovócito maduro. Então, é um ovócito que já pode ser fecundado. Então, ovulação, quando ele libera um ovócito que já pode ser fecundado para começar a reprodução da mulher. Esse ciclo, gente, tem o ciclo ovariano, né, que a gente chama, ele vai ter uma relação com o ciclo uterino da mulher. Então, o que vai acontecer? A ovulação, ela vai ser observada ainda no momento em que o revestimento do útero, né, que é o endométrio, ele está preparado ali para a implantação de um embrião, né, caso ocorra ali uma gravidez. E a gente percebe, então, que o ciclo reprodutivo da mulher, ele vai envolver dois ciclos que eu vou explicar para vocês. O uterino e o ciclo ovariano. A gente tem, então, o ciclo ovariano, que é observado nos ovários, e apresenta ali, né, a liberação do ovócito, que eu já falei para vocês, que é a ovulação. E o que vai acontecer? A cada ciclo, alguns folículos, eles começam a se desenvolver. Então, geralmente, apenas um atinge a maturidade plena. Então, esse que vai ser liberado durante esse ciclo ovariano. O hormônio que é responsável por estimular a liberação durante esse ciclo é o FSH. A gente estudou ele na unidade anterior. Não sei se você viu essa matéria, Bela, mas é o hormônio folículo estimulante. O Luiz, a gente já viu isso. E tem o LH também, que é o hormônio luteinizante.
Mas qualquer coisa eu também vou no YouTube. É porque acho que suas aulas tá gravada, né, professora? Tá gravada. Aí você pode depois assistir lá para você entender melhor. Ok. Esse hormônio, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, ele vai promover o crescimento do folículo, né? O próprio nome dele fala, folículo estimulante. Então, ele vai estimular o crescimento do folículo. E ele vai ser auxiliado pelo hormônio luteinizante, que é o LH. Então, à medida que as células ali do folículo crescem, a gente vai observar a produção do que a gente chama de estradiol, que é liberado ali durante a fase folicular da mulher, que faz parte do ciclo ovariano. Essa fase, ela vai se caracterizar pelo crescimento do folículo, então pelo amadurecimento ali do ovócito. Depois, gente, após ali, né, a ovulação da mulher, então a mulher ovulou, vai começar uma outra fase, que é o que a gente chama de fase lútea, do ciclo ovariano da mulher. Nessa fase, o hormônio LH, que é o hormônio luteinizante, ele vai agir estimulando o tecido folicular a formar o corpo lúteo. O que é isso? O corpo lúteo é uma estrutura glandular que está ali sobre o estímulo desse hormônio luteinizante, que é responsável por secretar a progesterona, o estradiol, que eu já expliquei para vocês, que é o hormônio que é liberado ali durante a fase folicular da mulher. E esses dois hormônios eles vão atuar reduzindo a secreção, tanto do LH quanto do FSH. Então, ele vai evitar a liberação de outro ovócito. Em outras palavras, é o período da mulher em que, caso ela tenha relação sexual, ela não vai engravidar. A mulher, ela só vai engravidar quando ela está na fase do... Como é que fala, gente? Quando ela está na fase de... não fugiu o nome aqui. Quando ela está Fértil? fase ovulatória, tá? Ah, Quando ela está ovulando. Após essa fase, vai começar a fase lútea, que é quando ele já não está mais ovulando. E aí, então, nesse caso, a mulher ela não consegue engravidar durante essa fase. Vou deixar isso daqui para depois, para a gente ver isso na aula de amanhã sobre menstruação. Quando a gente estudar sobre essa parte da menstruação, vocês vão conseguir visualizar melhor quando ocorre cada fase na mulher. Vai dar uma esclarecida aí um pouquinho sobre essas fases. Tá bom? tá bom. E aí, na aula de amanhã, então, eu vou também corrigir a atividade que eu passei ontem. Então, beijos. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, com Deus.